Atenção! O conteúdo desse vídeo é meramente didático. As promoções contidas nesse vídeo são fictícias e não representam nenhuma empresa. Boa noite! Boa noite. Hoje iremos falar sobre o consumismo. Como era esse fenômeno na Idade Média? Quando surgiu o consumismo em massa? Iremos ainda falar sobre a causa da crise hídrica em São Paulo. E a catástrofe do lixo? Como podemos resolvê-la? Hoje, no CMC Times. Vamos voltar ao século XV e fazer uma viagem até a Idade Média. Você sabe como as pessoas consumiam naquela época? Veremos agora na reportagem de Alexandra Maidel. A arte medieval é uma derivação da arte clássica. Observando seus contrastes, vemos a diferença entre o clássico e a nova religião. Surge então a arquitetura clássica e gótica. Aqui atrás de mim, vemos a Universidade Federal do Paraná e observamos um desses contrastes. O clássico, em um de seus pilastres, na sua fachada aparecendo o Partenon, e nos seus arcos nas janelas observamos a arte medieval e a arquitetura medieval em nossa praça curitibana. Temos aqui o outro lado da arte medieval. As estruturas góticas, como as igrejas católicas e a catedral, desenvolveram-se entre os séculos XII e XVI e vêm acompanhados de fabulosos vitrais e mosaicos religiosos, o que nos mostra a presença incessante da igreja, principalmente nessa época. Curitiba possui um museu egípcio localizado no bairro Bacaxeri. Estamos aqui para analisar alguns de seus objetos. A arte egípcia era intensamente simbólica e religiosa, com poder hierárquico e centralizado, além de dar grande importância à imortalidade. A arquitetura do Antigo Egito se dá pela sua monumentalidade, que é conseguida através de blocos de pedra de grandes dimensões, em tese colunas sólidas. Seus elementos mais notáveis são os monumentos funerários, que são divididos principalmente em 3 tipos. As massabas, que são túmulos de forma retangular, as pirâmides, com parede regular ou em escadas, e os oxipogeus, que são túmulos subterrâneos. Observamos os hieróglifos como ponto crítico em conjunto com a escrita cuneiforme. Apesar das suas formas não habituais, foram a principal forma de escrita durante centenas de anos. Saindo do século XV, vamos para o século XVIII em busca do surgimento do consumo em massa. Seguiremos agora a linha cronológica das 3 revoluções industriais e seu impacto em nossa sociedade atual. A primeira revolução industrial, que aconteceu por volta de 1750 na Inglaterra, possibilitou o consumo em grande escala. Essa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pela manufatura, em que a máquina homogeneiza o trabalho humano e acentua a divisão social do trabalho. A revolução industrial foi possível graças às grandes navegações e expansão comercial, que possibilitaram a aquisição de matérias-primas. O mercantilismo e o colonialismo também ajudaram na formação dessas manufaturas, já que acumularam os capitais necessários para a formação dessas indústrias. A burguesia estava no comando político e econômico e foram os responsáveis pelas recentes fábricas, assumindo a posição de donos dos meios de produção. Houve surgimento do proletariado, classe de trabalhadores assalariados que revendem sua força de trabalho nas fábricas em troca de dinheiro. Na primeira revolução industrial, a matéria-prima utilizada foi o ferro. Graças às máquinas, os produtos industrializados ficaram mais baratos e o mercado consumidor aumentou, passando das classes mais favorecidas para as menos favorecidas. Houve uma maior divisão do trabalho, com a produção dividida em tarefas e uma maior especialização do trabalhador. O aumento da população nas cidades concorreu para o aumento de seus problemas de infraestrutura. O surgimento do proletariado não acompanhou a abertura de postos de trabalho, gerando desemprego e pobreza, já que as indústrias não conseguiram absorver toda a mão de obra. As cargas diárias no início da evolução iam até 16 horas. Devido à grande carga horária e às precárias condições em que trabalhavam, vários proletas se organizaram e começaram a exigir melhores condições de trabalho, dando início aos sindicatos. O liberalismo econômico foi desenvolvido a partir daí, contrapondo-se ao pacto colonial, aos monopólios e ao protecionismo,
já que a indústria nascente precisava expandir o seu mercado consumidor, sendo impreterível que o livre comércio, sem interferência do Estado, fosse praticado. A matriz energética utilizada na primeira revolução foi o carvão, que quando queimado gerava o vapor, utilizado na máquina de James Watt, essa que funciona do seguinte modo. A fonte quente envia vapor para o cilindro, fazendo o pistão subir. Depois de interromper o fluxo de vapor, abre a válvula que regula a água. A água entra em contato com o vapor e faz ele se condensar, assim diminuindo seu volume rapidamente. E ao final, a água é retirada para que o ciclo comece outra vez. A segunda Revolução Industrial aconteceu a partir de 1850, expandindo-se para outros países como Estados Unidos da América, França, Japão e Alemanha. As máquinas foram aperfeiçoadas e a produção ficou maior e mais veloz. Nessa revolução, as matrizes energéticas utilizadas foram a eletricidade e o petróleo. A partir daí, foi criado o sistema de produção chamado Fordismo, baseado na produção em série e a fixação do trabalhador no posto de trabalho, peças passando por esteiras e uma maior divisão do trabalho. O regime conhecido como Taylorismo sistematizou o Fordismo, cronometrando as tarefas e separando o trabalho intelectual do manual. A produção foi expandida para toda a Europa e depois para todo o mundo. Quando não era mais possível expandir a distribuição da produção geograficamente, as indústrias começaram a controlar o tempo de durabilidade do produto, sendo possível vender mais peças no mesmo tempo em que era vendida apenas uma, ou seja, uma obsolescência programada. Agora, na mais recente revolução, a terceira, por volta de 1970, houve o desenvolvimento da robótica, da fibra ótica e da tecnologia de ponta, principalmente no Japão. É chamada também de Revolução Técnico-Científico e Informacional. Desenvolveu-se o regime pós-fordista ou toyotista, no qual, ao invés de se produzir em massa, se produz conforme a demanda. Carrega a política do just in time ou estoque zero, ou seja, produz somente o que será consumido, eliminando as despesas de estoque. Os operários se tornam polivalentes e atualizados, e ocorre a terceirização de postos menos qualificados. Graças a esse desenvolvimento industrial, atualmente a grande maioria da população mundial tem acesso a esses produtos. Mas o consumo exagerado pode levar ao esgotamento dos recursos naturais e poluição dos mais variados tipos. É preciso analisar essa forma de consumo que adotamos e pensar para onde essa tradição consumista está levando o planeta e a humanidade. A seguir, você vai saber o que o desmatamento da Amazônia tem a ver com a seca em São Paulo. E ainda a situação do lixo e os seus impactos no meio ambiente. Conheça agora o novo Cielo One. Ele vem com tela touchscreen, processador de mercúrio, uma bateria de lítio e uma acelerômetro de lixo. Jogue já o seu antigo celular no lixo. E adquira o novo Cielo. Você quer comprar seu novo carro zero que supera qualquer outra concorrência em rendimento? Esta é sua chance. O novo Toyota Etios tem 100% de rendimento. Ele trabalha pelo ciclo de Otto. A gasolina é injetada pela válvula de admissão e é comprimida. Depois, a vela solta uma centelha, ocorrendo a queima do combustível, alcançando seu 100% de rendimento. E tudo isso por apenas R$20 mil. Corra já e garanta o seu.
90% das árvores da floresta amazônica tiveram um destino, o chão. Que isso vem acontecendo há anos, você já sabe. O que você provavelmente não sabe é que esse crime ambiental tem a ver com a falta d'água na maior cidade da América Latina. É que a Amazônia bombeia para o ar a umidade que vai se transformar em chuva nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Quanto maior o desmatamento, menor a umidade e menos chuvas. Quanto menos chuvas, os regatórios ficam vazios e as torneiras secas. Vamos falar com a Daphne Souza para saber melhor sobre esse fenômeno. Boa noite, Daphne. Você poderia nos explicar melhor sobre a seca causada pelo desmatamento da Amazônia? Boa noite, Douglas. Hoje iremos falar sobre a seca hídrica que está acontecendo no sudeste do país devido ao desmatamento da floresta amazônica. A retirada de árvores provoca a formação dos rios voadores, que são as nuvens de massa de ar que vão em direção ao sul, sudeste e centro-oeste do país. A água do mar evapora, onde formam nuvens, que vão em direção à Amazônia, e chovem e evaporam rapidamente, formando novas nuvens que vão em direção ao oeste, esbarrando na Cordilheira dos Andes. Seguem o contorno em direção ao sul, sudeste e centro-oeste, levando chuva para elas. Muito obrigada, Daphne. O estilo consumista que atualmente adotamos está causando prejuízo ambientalmente e socialmente ao nosso planeta. Um exemplo disso são as várias toneladas de lixo produzidas todos os dias. Você sabe para onde vai o seu lixo? Veja agora na reportagem de Natan Bonetti. A Revolução Industrial possibilitou a produção em grande escala, um grande avanço tecnológico e econômico, mas deu margem para o surgimento da chamada sociedade de consumo em massa. Os bens de consumo são, hoje, projetados para durar cada vez menos e temos a cultura de consumir cada vez mais para depois descartar esses produtos. Tudo isso gera toneladas de lixo diariamente que vão parar em locais muitas vezes inadequados, como lixões a céu aberto, fomentando problemas sociais e ambientais. Um brasileiro produz, em média, pouco mais de 1 quilo de lixo por dia, o que corresponde a 250 milhões de toneladas de lixo diariamente. Os impactos ambientais e sociais desses despejos são significativos. Para entendermos mais sobre os impactos ambientais do lixo, estamos com a especialista venezuelana Carmen Rubio. Ela está de passagem pelo Brasil para um congresso internacional e tivemos a oportunidade de entrevistá-la. Senhora Rubio, ¿cómo es la situación de las basuras en Venezuela y cómo ella es diferente de la brasileña? Entonces, la basura es el principal problema de Venezuela. Así lo han determinado varios estudios llevados a cabo por organizaciones gubernamentales y ambientalistas y ecologistas venezolanos desde hace más de una década. No es para menos. Mi país está entre los que más generan basura por persona. Además, año tras año se ha ido continuamente. A pesar de estas investigaciones y propuestas por las ONGs, se evidencia una falta de atención por parte de organismos gubernamentales hacia la consolidación de un sistema integral y pasa a ser una educación ambiental, con la infraestructura adecuada para el manejo de nuestros desperdicios. Ya en Brasil, la parte del gobierno es bien más equipada en ese aspecto, como la PNRS, Política Nacional de Residuos Sólidos, pero simplemente no fue suficiente. 60% de los municipios aún despejan basuras en sitios inadecuados. La situación aún es fatal en los dos casos. ¿Cuáles son los mayores impactos ambientales de la disposición de basuras en sitios inadecuados? Los desechos sólidos abandonados son una molestia pública. Obstruyen los desagües y drenajes abiertos, invaden los caminos, emiten olores desagradables y rezan al panorama. La eliminación de estos desechos también puede incluir la contaminación de la calidad del suelo, de las aguas subterráneas superficiales y del aire. Desde el punto de vista ecológico, los vertederos destruyen el hábitat de las plantas y animales. A situação é desanimadora, mas vemos luz ao fim do túnel vinda de países que já superaram o problema. A Alemanha, por exemplo, reduziu a zero o lixo destinado a aterros sanitários e lixões ao céu aberto. E ao mesmo tempo em que reduziu em até 80% o custo do serviço de lixo. Para entender melhor como essa questão funciona lá, vamos acompanhá-la com o nosso repórter correspondente em Berlim.
Há 10 anos atrás, a reciclagem de resíduos na Alemanha era igual à do Brasil, aproximadamente 5% apenas. E com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, conseguiram a incrível marca de 90% da reciclagem dos resíduos. Por isso, hoje eu estou aqui com a doutora Heisenberg para saber como ela conseguiu fazer isso e quais foram os seus planos. Good morning, Dr. Heisenberg. Good morning. I would like to know what is the discard of garbage here in Germany nowadays? It's not very complicated now. Everyone has in their house different trash cans, so the waste separation can happen before it is even collected from their house. There's one for paper, one for plastic packings, one for organic leavings, and one for other kinds of waste. The last bottles, though, must be taken to the supermarket where it can be exchanged for a few cents of euros. Eu tenho também uma pergunta do telespectador que eu acabei de receber aqui no meu celular. Vamos ver qual é a pergunta. Ok, a pergunta é do senhor André Rafael Bonfim, de Curitiba, Paraná. So I have a question from your Brazilian fan, and he says, Hi, Dr. Heisenberg. I'm a huge fan of you, and I appreciate a lot your job. And I want to know, how could we have a change of scenario in Brazil from the current system to an efficient one like you did here? The reduction of waste depends on two principles: avoiding the production of waste and recycling. However, it's also necessary a change in the motivation of the consumer and in the consume itself. If the consumer buy products with less packing, the companies will reduce it. If they go to the market with their own bags, less garbage plastic packings will be used. And if they use their own cups in the office, less plastic cups will be used. Ok, aqui falei com a doutora Heisenberg, responsável pela reciclagem alemã. Thank you so much, Dr. Heisenberg. O dia está muito bonito aqui na capital alemã, aproximadamente 22 graus, o céu limpo, e aqui quem fala é Henrique Nogaroli para o Jornal Delícia. A edição de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal de amanhã às 9 horas, horário de Brasília. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Atenção para um aviso importante. A última propaganda do Toyota Etios está equivocada ao citar 100% de rendimento. Segundo o ciclo de Carnot, nenhuma máquina térmica é capaz de alcançar esta porcentagem, pois sempre há rejeição de calor. A intenção era dizer que dentro dos 30% do rendimento prometidos, 100% são aproveitados. Desde já a Toyota agradece a sua compreensão. Toyota. Pensando mais longe. Soy
Só, por favor.